Fala pessoal, esta segunda-feira não tem como ter muita animação para tratar do Internacional, repercutir esta derrota cachapante de ontem, uma goleada histórica sofrida perante o Fortaleza fora de casa, um Internacional que teve como talvez o principal culpado. É claro que os atletas têm sua parcela de culpa bem grande pelo desempenho patético dentro de campo, tanto individual quanto coletivamente, mas também principalmente, no que tange aos erros individuais, mas o principal responsável não tem como deixar de ser o técnico Miguel Ángel Ramírez, que fez uma salada de fruta alegando preservação dos atletas principais do elenco, visando o jogo, um confronto já bastante encaminhado no meio de semana diante do Vitória. Vamos tratar desta partida de ontem e também fazer um breve histórico para analisar esse trabalho de 3 meses agora do técnico Miguel Ángel Ramírez, que parece estar regredindo, destruindo o que em determinado momento já havia construído de bom no seu trabalho e demonstrando uma série de fragilidades que antes não haviam sido apresentadas. Vamos tratar disso, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Fico triste que estejamos nos conhecendo nessa situação muito ruim do Internacional, mas te faço o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube te notifique, você fique sabendo, e deixa o like no vídeo para impulsionar este conteúdo para mais colorados, até porque eu pretendo fazer uma abordagem propositiva aqui e não criar um caos no Internacional ainda maior, como muitos já estão fazendo desde a derrota de ontem. Vamos tratar das coisas do Internacional, o Internacional que perdeu o jogo a partir do momento em que saiu a escalação, Uma escalação completamente desfigurada, jogadores que em grande parte não haviam feito uma sequência de jogos, 2, 3 jogos juntos, um time completamente desentrosado, sem nenhuma movimentação pré-definida, sem a bola, um time que a partir do momento em que o Fortaleza começou a pressionar a saída de bola, não sabia o que fazer, porque não encontrava ninguém livre, aí os dois meias, Praxedes e principalmente Nonato, não vinham da opção de passe, ficavam atrás dos seus marcadores, parados esperando a bola. Patrick e Caio Vidal não conseguiam ajudar os laterais dando opção de passe. Quando caía no pé do Heitor, ele dominava, não tinha para quem tocar, ele acabava chutando em cima do marcador para tentar garantir um lateralzinho. O Moisés tropeçando na bola de novo. Há quanto tempo a gente fala que o Moisés não tem habilidade para jogar nesse estilo de jogo com posse de bola, que ele se atrapalha, que ele só cruza bem, tem força física, mas não tem nada do resto, Para esse estilo de jogo não serve. E aí o Moisés continua jogando, a direção não busca um reforço para essa posição. Internacional cheio de problemas, Um primeiro tempo que ia se arrastando para um 0-0, mas um 0-0 absolutamente injusto, porque o Internacional simplesmente não passava do meio de campo. Tem gente que reclama quando o Inter fica muito com a bola, mas toca por um lado, para o outro, e não agride, não consegue ter uma posse de bola perigosa. Pois é, eu acho que esse pessoal sentiu falta dessa posse de bola improdutiva no jogo de ontem, porque nem isso o Internacional conseguiu ter. O Inter não conseguia que os seus zagueiros chegassem no meio de campo e ficassem tocando bola entre eles. Os zagueiros do Inter tentavam ali na área do próprio goleiro Marcelo Lomba, construir as jogadas e elas terminavam logo em seguida, antes de chegar no meio de campo, porque quando a bola chegava no Nonato, ele tropeçava e caía e não conseguia dominar. Quando ela chegava no Moisés, ele não conseguia dominar e perdia. Quando ela chegava no Heitor, não tinha opção de passe, ele conseguia no máximo manter um lateral e o Inter não conseguiu jogar. Parecia que estava enfrentando o Real Madrid e não o Fortaleza. Tal a maneira como foi inferior no jogo, como sucumbiu à maior qualidade do adversário. Era um time repleto de reservas? Era um time que, ainda que reserva, tinha mais desfalques ainda. Por exemplo, não contou com o Maurício e o Lucas Ramos, que viraram desfalques de última hora, e eram caras que poderiam, por exemplo, fazer as funções de Praxedes e de Nonato, que não jogaram nada. Poderiam ter feito melhor. O Lucas Ramos um reserva para Edenilson
e o Maurício, um reserva para o Tyson, por exemplo, o próprio Palácios, que pode ser um reserva para o Tyson, não pôde jogar, que é um outro jogador que também poderia fazer parte desse time. O Inter estava cheio de problemas, é verdade, né? O zagueiro Lucas Ribeiro não pôde jogar porque está lesionado, então teve que jogar obrigatoriamente Zé Gabriel e Pedro Henrique. E olha o que eles fizeram no jogo. O Zé Gabriel fez um gol contra Bisonho, ele deixou o jogador do Fortaleza livre para fazer o gol de cabeça, cabeceio do Wellington Paulista livre, quarto ou quinto agora, me perdi também nas contas, foram tantos gols, mas uma falha de marcação do Zé Gabriel num gol, um gol contra dele no outro, pagou 2 gols. O Pedro Henrique vai me tirar uma bola, deixa o pé no queixo do jogador do Fortaleza, vai expulso quando estava 1-0. Né? E na cobrança de falta o Inter já toma o segundo gol na partida. Aí começa o segundo tempo, o cara do Fortaleza me cobra um lateral, o Moisés fura o cabeceio, e aí o Iago Pikachu dá o chute da vida. Então assim, falha do Moisés no lance, falha da zaga em 2/3. E aí muitos erros individuais acabam tornando um jogo que era coletivamente muito ruim, um Deus nos acuda, né, para o Internacional. Nada deu certo, o Inter não teve jogo de posição, o Inter não teve movimentação sem a bola, o Inter não teve troca de passes nem entre os zagueiros, o Inter não conseguia trocar 4 passes seguidos sem perder a bola, os jogadores do Inter não conseguiam dominar a bola com qualidade. O Yuri Alberto foi acionado meia dúzia de vezes o jogo inteiro. Nada aconteceu no Internacional, não teve jogo de posição, não teve nada, nem no seu estágio mais inicial. O Internacional, que nunca tinha ouvido falar em jogo de posição, na primeira partida do Ramires, executou mais jogo de posição do que ontem, com 3 meses de Ramires. E por que o Inter está regredindo tanto? O que aconteceu? Eu traço um marco histórico nesse momento, que foi a partida diante do Always Ready. 4 jogos atrás, o Internacional fez uma partida de ataque contra a defesa diante do Always Ready e não saiu do zero. E aqui no canal eu dizia para vocês que o placar era mentiroso, que o Internacional criou inúmeras situações para fazer pelo menos um gol diante do Always Ready e não conseguiu. Que era uma partida para o Inter ter goleado sem ter criado mais do que efetivamente criou. Bastava concluir com uma maior qualidade as chances que efetivamente foram criadas ao longo da partida. Era um time que tinha a posse de bola e era um time que criava muitas situações. Esse é o retrato do Inter na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time com a maior posse de bola de toda a competição, o time com a maior criação de chances de toda a competição e o time com o pior aproveitamento das chances criadas dentre os brasileiros na competição. Era um time que não se viu mais. Porque diante do Sport, o Internacional até repetiu essa atuação por 20 minutos. Quando o Edenilson bate o pênalti, acaba o jogo de posição do Internacional, o time se fecha, recua e passa a tentar jogar no contra-ataque. Até consegue um gol numa escapada de contra-ataque que vira escanteio e o Inter faz 2-0. E no segundo tempo as escapadas acabaram não virando gol e o Inter ainda tomou 2 gols e acabou deixando escapar 3 pontos em casa. Por 20 minutos o Internacional fez jogo de posição. Após o jogo, o Miguel Ángel Ramírez falou que essa recuada após os 20 minutos não estava no roteiro, que ele não pediu para os atletas, que o plano de jogo não era esse, e que mesmo assim, os jogadores, após fazer 1-0, mudaram completamente o que estava sendo feito por vontade própria. Diante do Vitória, o Internacional até teve a posse de bola, mas o Inter não agrediu. Não teve aquela criação de chances, aquela troca de passes rápida e dinâmica que resultava nas chances criadas, como foi contra o Always, e como foi em 20 minutos diante do Sport. O Inter se limitou a ficar tocando bola de um lado para o outro, sem agredir, apenas não sofrendo sustos por parte do Vitória. O Internacional não conseguiu executar o jogo de posição de maneira contundente, mas venceu por 1-0 porque o adversário também era muito frágil e se limitou a tentar não perder. Mas aí, ontem, diante do Fortaleza, não se viu nada. É um time que está regredindo naquilo que havia construído.
E aí resta saber o motivo, né? Por quê? Tá? O Internacional está fazendo isso dentro de campo porque os atletas não compraram a ideia do técnico, não querem mais executar o que ele está pedindo e fazem por conta própria as suas ações dentro de campo. O técnico Miguel Ángel Ramírez deu no teto com esse grupo de jogadores. O que está acontecendo? A partida de ontem tem que servir como um divisor de águas para o Internacional, porque alguma coisa tem que mudar. Eu não sei se vai mudar técnico ou se vai mudar, de alguma maneira, a fotografia do elenco. Mas existem jogadores que claramente são incompatíveis com o modelo de jogo que o Internacional quis implementar no momento em que trouxe Miguel Ángel Ramírez. O time do Del Valle não era um time de expoentes técnicos, de grandes craques e de investimentos. Muito pelo contrário, era um time modesto do Equador, focado em categoria de base e que não fazia grandes investimentos para trazer jogadores. Mas o seu elenco, ele tinha as características, é que eu estou falando em característica, não qualidade, tinha as características necessárias para o Miguel Ángel Ramírez implementar o estilo de jogo que ele queria. Tanto que após a saída do Miguel, eles contrataram um novo técnico que segue a mesma filosofia e utiliza uma escalação semelhante. O Internacional com um 4-3-3 não tem, por exemplo, dois zagueiros que saibam fazer uma boa saída de bola. É o Cuesta e mais ninguém. O Internacional no 4-3-3 não tem um lateral esquerdo que consiga construir por dentro, para os pontas darem amplitude. O Internacional não tem pontas. Tem o Caio Vidal que consegue fazer com velocidade e alguma agilidade as jogadas de linha de fundo com drible, mas quando corta para dentro não finaliza bem, não tem um bom passe para dar o acabamento na jogada, então é incompleto. O Patrick está voltando de lesão, tem que ser dado desconto, mas nas duas últimas partidas não conseguiu fazer praticamente nada, perdendo duelos quase que sempre para a marcação. E de resto, qual que é o outro ponta do elenco? Não tem. O Peglo foi improvisado por ali, mas não e não deu certo. O Palacios não conseguiu jogar de ponta no Internacional, algumas vezes fazia isso no União Espanhola, mas jogando no contra-ataque, não precisando ele fazer uma fila ali cheio de gente para marcar, sem espaço para jogar, só conseguiu jogar no Inter como central, como meia. Então não tem jogadores para fazer essas funções. E o Miguel Ángel Ramírez está insistindo nesse esquema, que é o esquema que o trouxe para o Internacional, mas que o Internacional não deu condições. Aí vai um bastidor para vocês, porque o Miguel Ángel Ramírez, quando chegou, a direção perguntou para ele quais reforços ele queria. E ele disse que antes de pensar em reforços, ele iria testar todo mundo. Lembra aquele início que cada jogo era um 11 diferente? Ele estava testando todo mundo dentro do esquema, treinando todo mundo da mesma maneira, para fazer uma espécie de peneira e ver quais dos jogadores do elenco do Inter eram capazes de executar o modelo de jogo proposto. Uns quantos já saíram, outros ainda vão sair, e o Miguel Ramírez pediu 3 posições. Um zagueiro para ser titular ao lado do Cuesta, um lateral esquerdo com capacidade de construção e um primeiro volante que tenha como principal característica a verticalização dos passes, um passe vertical com qualidade e o giro rápido para conseguir fazer essa saída de bola que tanto a gente reclama ser rápida. Para essa saída de bola chegar no volante e o volante não dominar, erguer a cabeça, olhar para frente e tocar para o lado. Um volante que consiga fazer essa transição rápida, cai no pé dele, ele já gira, já acha o meia, já corre para receber. Esse é o primeiro volante que o Miguel quer. E ele pediu essas 3 posições há mais de mês. E a direção do Inter não trouxe ninguém. E aí, enquanto isso, a gente vê todo o jogo Zé Gabriel falhando, quando não o Lucas Ribeiro na saída de jogo tocando todas as bolas para trás, o Lucas Ribeiro com 1,90 m perdendo de cabeça em todos os cruzamentos. A gente vê um Moisés que não consegue dominar uma bola, um jogador completamente sem condições de fardar no Internacional nesse momento. A gente vê o Lindoso jogando sem condições, o Dourado jogando. Aí o Miguel coloca o Johnny num jogo, o Johnny vai bem. E com 40 minutos com o tempo tá com cãibra botando a mão na perna também. No primeiro jogo, um menino de 19 anos. Então as coisas estão bem complicadas. O Internacional vai precisar decidir, eu vou dar os reforços que o Miguel tá pedindo para ele conseguir fazer esse jogo.
ou então eu vou ter que buscar um técnico que jogue de acordo com as características que eu tenho no meu elenco, porque eu não vou ser capaz de fornecer a matéria-prima necessária para o Internacional jogar de maneira ofensiva, com posse de bola, sem que seja um jogo modorrento. E sem que qualquer adversário que venha e pressione a saída de bola, esses jogadores insuficientes na saída de bola não consigam fazer o time passar do meio de campo, porque ou perdem a bola ou dão um chutão. Que seja um divisor de águas, né, para o Internacional, um divisor de águas positivo, que o Inter consiga fazer dessa goleada sofrida e histórica um incentivo a agir de alguma maneira, a melhorar a situação para o futuro. Momento é de dor, mas para os profissionais que trabalham no clube é necessário tirar dessa dor algo positivo, porque a torcida está cansada, né, de ouvir desculpas. Dessa vez não vai ter nenhuma desculpa que colhe. Não existe nada que justifique a atuação patética do Internacional diante do Fortaleza ontem. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.